Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você que está começando o seu dia. Vamos estar falando aqui sobre duas notícias, né? Sobre um comentário do meio-campo Mateuzinho, que foi o herói do último jogo, o jogador que fez o gol que deu a primeira vitória do Sport. Desde os últimos 4 meses, o Sport não vencia. O Mateuzinho foi esse jogador que chegou recentemente, né? Já é titular do time, fez o gol que deu essa vitória contra o Grêmio, vitória importante que fez o Sport dar um start, acordar realmente, começou o Campeonato Brasileiro para o Sport. Talvez seja tardio, talvez seja tardio. Eu acho que ainda dá. Eu falei que eu vou ser o cara que mais confia aqui, né? Mas ele falou sobre o que é que o elenco está falando. Será que o elenco ainda acredita que dá realmente? Será que os caras fazem cálculo e tudo mais? A gente vai conversar sobre isso. E vamos falar também sobre o novo reforço do Sport. Você piscou também, o Sport contratou um novo reforço aí. E é um reforço que vem para fazer uma sombra ali para o Rivera e para o Zé Lucas. O Zé Lucas que pode estar deixando o Sport, né? Se a janela da Europa aí comprar o jogador, ele pode estar deixando o Sport. Existe essa possibilidade. E tinha uma dúvida se o Zé Lucas jogaria ou não, porque ele está convocado, estava convocado para a seleção sub-17. Então a gente não sabia se ele ia jogar contra o São Paulo, mas tem uma novidade sobre isso. Vamos conversar aqui. Vou atualizar você de tudo aqui. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo todo dia para você ficar munido de informação. Então te inscreve, ajuda a gente. Ó. Nesse momento tá faltando agora 30 pessoas para a gente chegar à marca de 104 mil inscritos aqui no canal. Se você puder me ajudar, eu vou ficar muito grato e muito feliz. Então te inscreve aqui, ajuda a gente que você não vai se arrepender, tá bom? Vamos lá, primeiro vamos falar sobre o Mateuzinho, que foi o jogador aí que fez o gol que deu a vitória ao Sport depois de 4 meses. O Mateuzinho que deu uma entrevista coletiva ontem no CT do Sport. Eu estava lá e eu fiz um questionamento para o Mateuzinho. Por quê? Porque muita gente ele fala que o jogador é jogo a jogo, né? O cara não pensa no campeonato, pensa sempre no próximo adversário, né? Tem gente que fala, por exemplo, que jogador não vê programa esportivo, que é uma conversa, né? Todos assistem. Inclusive, esse vídeo aqui deve ter jogador do esporte assistindo, técnico, auxiliar, todo mundo está sempre assistindo aqui as informações do seu clube, né, do clube que você joga. E, meus amigos, ele fez um comentário, eu perguntei para ele sobre se o elenco ele faz cálculo, se ele faz cálculo, faz quantos jogos a gente precisa para escapar do rebaixamento, se eles conversam sobre isso no vestiário, e o Mateuzinho foi muito categórico, ele falou que sim, que realmente os jogadores eles conversam sobre isso no vestiário e fazem cálculos, né, para ver o que falta para o time escapar do rebaixamento. Por que eu perguntei isso? Por que é importante ele falar isso? Porque mostra como os jogadores estão preocupados com o campeonato. Não adianta você se preocupar só com jogo a jogo. Jogo a jogo é importante, você tem que ganhar jogo a jogo, mas você tem que entender e fazer projeções futuras do que pode acontecer, do que já aconteceu, do que pode vir, do adversário que vai vir daqui a 2, 3 rodadas. Então é importante que os jogadores estejam sempre atentos a esse tipo de informação, sabe? E o Mateuzinho falou sobre isso, mas falou também que não adianta também só fazer cálculo se o dia a dia ele não é feito, né? Se o jogo a jogo não é feito. Então, assim, ele deu para entender que existe um equilíbrio. Os jogadores fazem esse cálculo, mas claro que o principal objetivo é sempre o próximo jogo, porque o próximo jogo é que vai ajudar nesses cálculos. Não adianta você fazer cálculo se você não tem resultado, se você não tem performance dentro do campo. Então, Mateuzinho, ele falou que existe sim essa conversa dos jogadores dentro do vestiário para organizar sim esse time pensando aí no milagre da permanência, né? Porque se o Sport conseguir essa permanência, vai ser um feito incrível, algo que nunca aconteceu na história do Campeonato Brasileiro. Então vamos aguardar, né, para ver se de fato esse milagre pode acontecer. Eu estou torcendo e estou acreditando que isso vai acontecer, tá? Vamos falar agora sobre o novo reforço do Sport que eu não comentei, né? Esse jogador que foi contratado. O Sport contratou o volante Lucas Cal, ex-São Paulo e ex-Vasco. O jogador vem livre para o clube sem custos e desembarca em Recife na madrugada desta quarta-feira. Então, na madrugada de ontem, né, para hoje, esse jogador, acho que de terça para quarta, de quarta para quinta, esse jogador, ele já desembarcou, inclusive é um jogador que ontem eu estava no CT e esse jogador, ele não estava lá no treino. Geralmente, quando ele chega, ele já vai logo treinar, mas ele não estava. Então, deve ter chegado ontem de madrugada, então devia estar descansando ali, fazendo exames médicos, para aí sim se juntar ao elenco do Sport, tá? Mas é um jogador que chegou, o GE trouxe a matéria aqui, falando aqui sobre ele, a Camila Souza falando, ó. Sport encaminha a contratação do volante Lucas Cal, do Al Riyad,
né? Ex-São Paulo e ex-Vasco. O acerto está em estágio avançado, dependendo da assinatura do contrato, o jogador vem livre do clube saudita, sem custos para o Leão pernambucano. Seu contrato vai até o fim de 2026, ou seja, é um jogador que o Sport já pensa, inclusive, para o ano que vem. A informação foi da negociação foi encaminhada com o Sport e avançada pelo repórter Antônio Gabriel, né, e confirmada pelo GE. O rubro-negro havia esfriado na busca por novos atletas há alguns dias, mas decidiu voltar ao mercado porque entendeu que foi uma boa oportunidade de mercado. Sendo assim, como apurou o GE, o clube não irá se furtar de negociação. Né? Se tiver uma oportunidade de mercado, o clube ele vai atrás realmente. Eu acho um bom jogador, tá? Um jogador que vem para ser reserva, vem para fazer uma sombra, como eu falei no início do vídeo, para o Rivera, que está jogando muito para mim. Depois da parada, da volta do Mundial. É o melhor volante do Campeonato Brasileiro, o cara que tá jogando muito, ele é líder em desarmes, sabe? Um jogador que tá jogando muita bola, e fazer a sombra também pro Zé Lucas. Agora, a tendência é que ele joga muitas partidas, porque à medida que o Zé Lucas ele for para a seleção de base, inclusive final de ano ele vai jogar a Copa do Mundo, né, da seleção de base, esse jogador ele vai ter que atuar, até porque o Sport tem hoje o Pedro Augusto, e tem o Cal agora, que é o outro volante que vem para o Sport ali para fazer essa sombra. Então, tem dois jogadores que devem participar bastante desse time do Sport. E, então, vamos aguardar agora para ver quando o Sport vai oficializar esse jogador. Eu acho que entre hoje e amanhã deve estar sendo oficializado. Né? E se brincar, vai ficar já à disposição. Não sei se ele vinha treinando, se ele vinha jogando, mas é um jogador, como a matéria da Camila falou, estava livre no mercado e deve ajudar bastante o Sport nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. E por falar em Zé Lucas, né, o Zé Lucas tinha sido convocado para a seleção de base, né, a gente sabia disso, que ele ia jogar 2 amistosos, mas o Sport conseguiu a desconvocação, ou seja, o jogador ele foi liberado, né, o Sport mandou um ofício, e o jogador foi liberado. Então o jogador não joga esses amistosos pela seleção para jogar contra o São Paulo e contra o Palmeiras pelo Sport. E eu vi gente falando, pouca, eu vi até o pessoal do Léo Medrado e Traíras falando que era uma bizarrice não deixar o jogador ir para a seleção. Cara, eu acho que a visibilidade de você jogar contra um São Paulo e um Palmeiras é muito maior para o Zé Lucas do que ele jogar na seleção de base. Né? É claro que ele tem que estar na seleção, acredito que sim, mas eu acho que nesse momento o Sport também tem que pensar no clube. E o clube precisa do jogador como o Zé Lucas, que vem evoluindo. Cada jogo esse menino vem crescendo, inclusive eu venho enxergando uma veia mais ofensiva, né? Até o próprio Daniel, a gente conversou rápido, assim, ele falou, pô, o menino que tá chegando mais na área, que tá melhorando seu futebol. Então, assim, é um jogador que vem crescendo bastante. Então, não dá para abrir mão de um talento como esse na situação que o Sport se encontra. Claro que eu repito mais uma vez, é importante ele estar na seleção, é importante ele ser convocado, mas para esses 2 amistosos, eu acho que o Zé Lucas já mostrou para a seleção sub-17 que é o jogador que vai jogar a Copa do Mundo, tá? Inclusive, se você pegar os jogadores do sub-17, todos os jogadores, nenhum são titulares no Campeonato Brasileiro. O Zé Lucas é o único que é titular no Campeonato Brasileiro. Então, assim, não dá para abrir mão desse talento nesse momento. Claro, se fosse já a convocação para a Copa do Mundo sub-17, aí tudo bem. Mas nesse caso, eu acho que o Sport fez certíssimo de manter o Zé Lucas para jogar esses 2 jogos que o Sport vai precisar de mais. Lembrando que o jogador está pendurado, né? Então ele não pode levar cartão amarelo contra o São Paulo, senão ele fica de fora desse jogo contra o Palmeiras, que já é o jogo em sequência que o Sport vai jogar dificílimo no Allianz. Tá? Então é importante que o Sport ele tenha esse controle com o Zé Lucas, mas eu gostei dessa liberação, acho que ele vai ajudar demais você ter o Rivera e o Zé Lucas ali como volante, da forma que os dois vêm jogando, principalmente pós-mundial, né, pós-Copa do Mundo, Mundial de Clubes, e com o Daniel Paulista, não dá para você abrir mão de um talento como o do Zé Lucas. Então ele vai ter outras oportunidades, não é por conta desses amistosos que ele não vai ser mais convocado, não é por conta desses amistosos que ele não vai ser vendido. Eu acho que, inclusive, entre agosto agora e setembro, o jogador deve estar sendo vendido. Inclusive, acho que a janela vai até o dia 20, né? Janela de transferência da Europa. Só para não falar bobagem aqui, acho que ele vai até o dia 20 de setembro. Não, desculpa. Vai até o dia 1º de setembro.
Então, acho que até o dia 1º de setembro a gente vai ter alguma novidade aí sobre a venda do Zé Lucas. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui. O que é que você achou do novo reforço do esporte? Você gostou dessa contratação? Fala para mim também sobre o Zé Lucas. Você acha que ele deveria ter sido liberado ou não? Você acha que ele tá certo, o esporte tá certo de fazer isso ou não? E fala também aqui sobre o Mateuzinho, né? O que é que você achou da coletiva do Mateuzinho? Você achou que ele fez certo falar que tem que fazer cálculo? Tem que ser jogo a jogo? Qual é a tua opinião sobre isso? Comenta aqui. Não esquece de se inscrever. Se puder clicar no botão de like, de hype, vai me ajudar demais aqui no canal. E deixa um comentário aqui, tá bom? Daqui a pouco eu tô voltando com uma notícia aí, um bloco novo que a gente vai lançar aqui no canal. Fique esperto. Até já. Tchau, tchau.